o próprio Big Brother produzido, né, mas que tem umas questões, perspectivas analíticas, acadêmicas, né, muito mais complexas, e relacionando um pouco essa perspectiva da literatura e do cinema hollywoodiano, né, com o que a Grazi colocou no fim da fala dela, eu me lembrei de um filme muito recente, que é o The Circle, né, e que mostra exatamente isso, né, da questão da nossa saúde, porque a gente não pode deixar de lado de que o lobby médico no mundo como um todo é algo com movimentação em milhões e milhões e milhões de dólares, né? Então, assim, esse mapeamento diário que a gente sofre não é só naquilo que a gente está postando no Facebook, né? Eu posso dizer vários exemplos, eu já vi pessoas, né? E eu recentemente fui selecionada para um curso fora no Brasil, que eu tive que mostrar um dado por meio de exames, né? Um registro da minha saúde, de que eu não tinha doença A, B ou C, para poder ser inserida naquele contexto, né? Hoje, como um turista, você pode pegar o seu passaporte e ir para o exterior, ainda não é exigido isso de você, né? A gente não sabe como vai ser o cenário a partir de agosto, setembro, sei lá, se você sair do Brasil e tá o Réveillon ou o Natal em outro lugar, e vai ser exigido um teste de IgM-GC de que você não tem o Covid, né? Então, essa perspectiva... Professora Daniela, Oi. posso só fazer um comentário Oi. nisso? Porque eu ia falar quando a professora Graciela estava falando, mas eu queria só fazer um comentário nessa questão dessa invasão interna que o Yuval Harari fala, né? Que ela não funciona só na nossa limitação de relacionamento, né? Ela funciona na nossa própria dignidade. Há um complexo, e você falou muito bem dos médicos, há um complexo médico e de empresários, desses contratadores, digamos assim, que já busca nesse tipo de informação dizer que, segundo o monitoramento do seu Apple Watch ou coisas do tipo, você está mais sedentário do que deveria estar. Então você não vai ter direito ao seu plano de saúde, porque você está tendo uma doença coronária, porque você é um sedentário, né? E coisas do tipo. Então, é uma total falta de intimidade e privacidade, total falta de direitos, né? É muito mais do que uma invasão só do ponto de vista da nossa necessidade de deslocamento, né? Porque se não me permitir não entrar num país porque eu não tenho um exame, eu não entro nesse país, fico no meu. Mas imagina se eu não puder usufruir de uma coisa que eu pago porque eles me consideraram, sei lá, né, uma pessoa sedentária. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu concordo com tudo que você disse, mas é tão mais profundo e é um processo de tanta retirada de direitos que começou não só no Brasil, mas no mundo todo, que é assustador. Não, e é muito taxativo, né? Tudo bem que a medicina mostra que o sedentarismo aumenta o índice de pressão alta, mas isso não quer dizer que definitivamente todos estão enquadrados naquilo, né? A margem que está fora, ela é completamente desconsiderada. E isso tem um pouco a ver com o que a Graça e até o professor Marcos ressaltou antes, né? E que gera depois que eu quero que a gente, quando chegar no final, possa falar sobre o fake news, que é a perspectiva de, às vezes, até o dado originou aquele fake news, não é um dado errado, mas ele foi trabalhado, né? Ele não é um dado falso, ele foi trabalhado para se construir um discurso direcionado, né? Mas antes da gente partir para essa perspectiva do fake news, eu queria falar sobre cases, né? De fato, a gente já mostrou que essa relação público e privado ela é nebulosa. Num contexto de crise como pandemia, ela é muito mais nebulosa, né? A nossa vida no ambiente virtual torna isso ainda mais complexo. Então, a Graça até falou um pouco dessas indicativas que a ONU tem feito em relação a isso. Em dezembro de 2013, depois do escândalo em relação aos Estados Unidos e a vigilância em massa dos dados pessoais, a própria ONU promoveu várias resoluções em relação a isso, né, em relação aos direitos no mundo digital. Em contrapartida, segundo dizem, né, a China é o país hoje que exerce maior vigilância da sua população, faz uma vigilância em massa, né? A própria China pontua
que esse processo todo de controle de dados é um valor estatal, estratégico, diferente talvez da perspectiva norte-americana, que tem várias empresas inseridas nisso. A gente tem um caso recente, já no contexto da pandemia, de Singapura, que criou um aplicativo chamado Trade Together, que é um aplicativo para você saber, tipo Tinder, né? Quem está em volta de você que pode ter o Covid, né? Segundo o Estado de Singapura, isso é garantido porque o sujeito não identifica a pessoa com aquele celular, o que bastaria ele cruzar só 2 dados, né? O dado da operadora com o dado coletado pelo Trade Together, então não é uma coisa tão complexa de se fazer, apesar do Estado dizer que não está fazendo. No caso de Brasil, a gente tem milhões de exemplos, né? Um recente que eu vi essa semana foi de uma mulher com Covid no Mato Grosso do Sul, que não respeitou a quarentena e foi inserida na lógica penal e colocado uma tornozeleira eletrônica nela, né? Então, assim, é um crime de fato, foi tendo o status do crime, né? E a questão, por exemplo, de Taiwan, que coleta os dados todos do celular para poder controlar deslocamento de populações, reuniões com um grupo maior, sei lá, do que 20 pessoas, em toda essa perspectiva. Então, eu queria que vocês comentassem nessa realidade de cases, né? E poderiam ser casos anteriores à realidade da pandemia ou que afloram com muito mais intensidade, com muito mais complexidade nesse contexto da pandemia. Pode ser? Vamos, professor Marcos, muito obrigada. Olha, eu queria fazer... Bem, eu já falei de um caso aí que eu acho que é importante. Eu estava listando aqui quem é que tem minhas digitais. O governo americano, quando eu tirei visto, a Polícia Federal, a Secretaria de Segurança Pública, onde eu tirei minha carteira de identidade, o banco, o Tribunal Eleitoral, por aí vai. Quer dizer, os mesmos dados espalhados, não é? Eu sei que o Brasil já há 10 anos tem esse projeto de fazer uma carteira de identidade única que talvez resolva esse tipo, uma identidade única que resolva esse tipo de problema. Mas eu queria voltar para uma segunda, eu queria tocar num segundo ponto, que é a questão da legislação. Nós somos daquele tipo de país que tem uma legislação muito bonita, mas uma experiência cultural contrária, certo? Eu acho que isso tem a ver com o conflito histórico no Brasil, de querer ser uma democracia, querer ser um país ocidental, mas de ter uma tradição oriental, não é? Nós somos... Eu gosto muito de comparar o Brasil um pouco com a Rússia, não é? A busca ser ocidental em parte, mas não foge daquele orientalismo que se formou na nossa base histórica. Eu acho que dentro desse conflito há um espaço para os interesses e para a luta política por um modelo ou por outro. Eu acho que nós vivemos um período de retrocesso em termos de direitos, mas um retrocesso que tem que entender, se a gente tiver que avançar, a gente tem que ampliar esses direitos de uma maneira republicana. Essa é outra meta que o Brasil sempre buscou e que está sempre presente no discurso, tanto político quanto acadêmico, mas ele não se revela no fato. Quando você vê essas pessoas que estão recebendo R$600, que milhões delas não tinham nem identidade, nem CPF, etc., você começa a perceber isso. Quando esse tema se agrava mais, agora que ser cidadão precisa também ter capacidade de interagir no mundo virtual, no mundo cibernético. Eu li, não precisa nem falar do Brasil, no estado da Geórgia, eu vi recentemente a governadora dizendo que 30% dos alunos não tem como ter aulas online, que eles não têm nem computador nem internet em casa. Quer dizer, os desafios eles são ampliados. Há um processo de cidadania historicamente ampliado e que gera novos desafios para quem quer ou quem defende essa perspectiva do direito individual. Só concluindo, eu queria falar mais 2 coisas relativas à dimensão do problema que nós vivemos. Você citou George Orwell,
mas quando a gente, um pouco atrás, Aldous Huxley escreveu Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, a sociedade era controlada por drogas. As pessoas tomavam uma droga e faziam alguma coisa. Em 1984, o controle era o controle da tela, era uma câmera que via você e lhe acompanhava. Eu acho que esse controle que nós temos hoje é um controle quase que voluntário, que trabalha com desejo, com medo dos indivíduos, com a autoestima dos indivíduos. Esse é o mais perigoso de todos, porque as pessoas estão querendo ser manipuladas, elas estão querendo dar seus dados, não é? Você pediu vamos ver se eu tento dar um case aí. Esse case da cloroquina, por exemplo. Eu acho que é natural que no momento em que há uma doença contra a qual não tem nenhum remédio reconhecido que funcione, não é? Eu acho que que as pessoas, elas naturalmente, eu acho que isso é uma reação psicológica, elas busquem soluções fáceis, ou seja, é um remédio milagroso, ou negar que a doença exista, ou achar que o desenvolvimento, o sucesso inicial de uma vacina já vai levar a produção em massa dessa vacina ainda em 2, 3 ou 4 meses. Né? Isso é natural. Acho que a capacidade psicológica humana ela tem esses elementos conflitivos, mas o que a professora Graciela chamou de desinformação no início, hoje trata diretamente essas dimensões, através do estudo do comportamento das pessoas, manipular o desejo e o medo das pessoas. Eu acho que segurança de informação em tempo de pandemia, talvez... quer dizer, eu espero que um dos resultados da pandemia seja provocar as sociedades a repensar esses espaços que foram deixados de serem ocupados pela questão da cidadania, não é? E que, através de regulamentação e através de educação também, eu acho que não é só regulamentação, é você saber dizer, olha, isso é uma informação minha que eu tenho direito a não dar a ninguém, eu vou dar às pessoas que eu queira dar, certo? Eu acho que isso é que pode levar a uma transformação positiva dos próximos anos. Espero que a gente não chegue a esse sonho aí de uma sociedade totalmente controlada, mas o modelo que me parece existir, o projeto utópico ou distópico que parece existir, está muito baseado na experiência chinesa, por um lado. Eu acho que a Rússia também, como você falou, Daniela, e também os Estados Unidos. Eu acho que o modelo americano tende hoje a perseguir muito nessa direção em função de uma interpretação de que se você não tem acesso a esses dados livremente, como a China e a Rússia têm, você está em desvantagem, é? Para competir internacionalmente. Eu queria concluir com uma coisa positiva. Ontem eu li que o Suprema Corte da Alemanha regulou que o serviço secreto alemão não investigasse cidadãos não alemães no exterior, não é? Não agisse no exterior na investigação e, posteriormente, na manipulação desses dados. Eu acho que, simbólico ou não, eu acho que isso é um movimento importante. E aí a gente volta para a União Europeia como um centro onde a preocupação dos direitos cibernéticos, digamos assim, dos indivíduos nessa perspectiva, continua importante, continua sendo colocado em prática, que eu acho que isso é importante, através da educação ou através de uma legislação mais específica. É interessante esses dados, né? Porque a gente tem a perspectiva geopolítica que acaba se inserindo na perspectiva da segurança da informação, né? É como se o Brasil devesse seguir o modelo norte-americano, mas não seguisse o modelo chinês ou russo, né? De controle dos dados.
E a própria Graziella coloca a perspectiva da mudança paradigmática no mundo ocidental pelo 11 de setembro, né? A quantidade de políticas, de legislações, né, que foram geradas sobre isso. Mas, Dani, vamos às suas considerações sobre essa perspectiva. Obrigada, professor Daniele. Você perguntou para a gente sobre casos anteriores da pandemia, né, dessa questão. Eu queria, talvez, na minha concepção, quando eu olho para a pandemia, eu não acho que exista um mar quando a gente diga existem coisas pós-pandemia que não existiam pré-pandemia. Tudo que existe no pós-pandemia me parece que ganhou uma certa dimensionalidade com o advento da pandemia. Ou seja, então, nenhum tipo de segurança, de controle, de invasão de uma certa privacidade, me parece que seja algo novo que a pandemia trouxe. A pandemia só nos trouxe foi uma dimensionalidade, aumentou a dimensionalidade desses fenômenos por sua característica imediatista, né? Ou seja, nós temos que decidir coisas, os estados têm que decidir coisas na pandemia, não de uma semana para outra, mas de uma hora para outra. Eu preciso decidir se eu vou ou não pegar o dado daquele indivíduo entre hoje, às 6 da tarde, e hoje, às 9 da noite, porque eu tenho que evitar que as pessoas se contaminem em massa se saírem amanhã de manhã para trabalhar, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente quando você fala desses casos anteriores é que não me parece que exista nada novo. Exista, talvez, um volume maior, uma dimensionalidade maior desses casos, né? Outra coisa que eu queria propor a gente já via em alguns países a construção dessa ideia de vigilância, de utilização da tecnologia como um novo normal, né? E eu acho que o professor Marcos trouxe uma coisa muito interessante quando ele fala da Europa. Eu acho que a Europa, com todas as críticas que nós podemos ter, ela continua tentando trazer um marco civilizatório que respalda mais, que estrutura mais o respeito aos direitos do que os outros países. Mas não me parece, como diz Arrighi, que esse seja o século europeu. O pêndulo está indo para a China, né? E aí que eu vou querer chegar. Então, se eu pensar em casos anteriores, ou seja, a gente já via a China altamente controladora da vida do seu cidadão, não só da vida que interessa ao Estado, mas da vida em geral, através dos meios tecnológicos, né? Você hoje consegue entrar em algumas lojas na China, fazer uma compra sem levar absolutamente nada. Você entra, escolhe o produto, uma câmera filma o seu rosto, vê que você está interessado naquele produto, pega aquele produto, põe no seu carrinho, você passa por uma cancela, uma coisa qualquer, ela sabe qual é os produtos que você está, quanto custa, ela pega a sua cara, associa a sua cara à conta bancária e debita na sua conta o valor econômico, monetário daquilo que você comprou, né? É muito bom, né? Para quem odeia usar cartão de crédito em épocas de pandemia e já está usando o celular para aproximar das maquininhas, para evitar que só eu pego no meu celular e só nem chego perto do cartão, imagina não ter que usar celular, não ter que usar maquininha, não ter que usar nada. Entra no mercado, nem tem que ficar na fila, né? Sai. Mas é óbvio que isso tem a empresa pegando todo tipo de dados que você possa ter. Um dos dados associados a esse tipo de comportamento é que tipo de emoção você expressa na sua face ao ver alguns tipos de produtos em algumas prateleiras. Então, se você vê sei lá, você está numa papelaria e você vê o estojo na prateleira embaixo, você fala assim, tem que abaixar para pegar o estojo. Eles já conseguem identificar esse tipo de expressão facial sua como um tipo de negativo, né? De não ter gostado daquele produto naquele espaço. E aí é uma série de dados que eles podem minerar de uma maneira incrível, né? Então, eu estou falando disso. Imagina, há mais ou menos uns 8 meses atrás, a China falou que conseguiria identificar o rosto de uma pessoa entre 30 mil pessoas num espaço, num show, né? Imagina se é um fugitivo da polícia, ela disse que conseguiria te achar entre 30 mil pessoas numa média de 36 a 37 segundos, com as câmeras que elas tivessem dentro daquele espaço, né?
E óbvio que ela conseguiria isso a partir de uma série de filmagens que ela já fez da sua vida diária, de todos os ângulos, de todos os algoritmos que foram pensados para esse reconhecimento facial. Então, isso já existia. Mas aí, eu estou pegando o caso da China. Eu vou para a Estônia. A Estônia, o Estado europeu, supostamente, né, não de um núcleo continental europeu, mas de um Estado europeu em si, com alguns valores edificantes dessa percepção europeia, né, que transformou toda a sua ideia de sociabilidade, de burocracia estatal, em meios digitais. Se eu aqui agora cansei do Brasil, eu vou lá e abro consigo um documento da Estônia em menos de um dia, me cadastrando nos sistemas do país, e posso abrir uma empresa e posso, em pouco tempo, levar todas as minhas coisas para a Estônia, sem ter saído do Brasil e nunca ter posto o pé na Estônia, né? E aí eu te pergunto, né? Os dois, de alguma forma, vão ter todos os meus dados e vão ter todos os bancos de dados das minhas coisas. Mas em qual a gente teria mais confiança em colocar os nossos dados, né? E na Estônia a gente coloca os nossos dados, na China a gente nem isso faz, né? Então, o que me parece é que nós temos muitos casos. Os Estados Unidos é a mesma coisa, como a professora Graciela bem disse, depois do 11 de setembro, o que a gente achava que era legislação de exceção virou regra, né? E aí a gente tem uma série de outras regras, outras leis sendo criadas a partir dessa nova ideia do que é o correto, do que é a verdade, né? E aí a gente tem também uma série de controles, e a Rússia não é diferente, né? A Rússia, então, mais ainda, a Rússia, entre os seus vizinhos, ela tem um controle total, até pelo acesso que eles têm, né? E isso ela faz geopoliticamente para controlar o seu espaço de influência mais periférico, né? Então, a gente percebe que nenhum desses fenômenos é novo, todos existem já há muito tempo. A pandemia empurrou para que eles tivessem uma maior dimensionalidade e, de alguma forma, eles criaram uma nova ideia do que é o novo normal, a realidade e as coisas que vêm desse novo controle ou desse novo monitoramento. Como, voltando àquela ideia do Arrighi, que o século é chinês, né? O pêndulo está pendendo, perdão da repetição, para a China, saindo dos Estados Unidos e indo para a China, o que nós vemos é que parece que quase todas as nossas percepções do que são os conceitos que nos edificaram enquanto Estado, enquanto sociedade, estão sendo repensados por um modelo que entende muito pouco o indivíduo, ou atende muito pouco o indivíduo e pensa na coletividade, não numa coletividade democrática, mas numa coletividade que interessa para construir-se enquanto controle, né? Então, por exemplo, o que seria a privacidade para um chinês? Com certeza não é privacidade para um europeu e não é para a gente. Mas talvez a nova ideia de tecnologia, de fiscalização, de monitoramento seja o entendimento de privacidade da China e não o entendimento de privacidade que tem o europeu. A briga vai estar não nos processos de como a gente controla a privacidade, mas sim como a gente vai entender o que é privacidade. Como é que a gente vai entender o que é democracia? Como é que a gente vai entender o que serão essas verdades mediante esses novos processos de controle, de monitoramento e de fiscalização efetiva que já existiam antes e passam a existir agora, né? A gente está falando do meio virtual, mas a gente pode estar falando do meio físico também. O mundo do trabalho mudou porque o valor que vale hoje para a ideia do que é trabalhar é o valor que a China prega para o trabalho, né? Aquele documentário que ganhou o Oscar, que concorria com o filme da Petra Costa, que eu acho que eu não lembro o nome agora. Você lembra, Graça? Indústria Americana. Que mostra toda a modificação do nosso entendimento sobre o que era trabalho. Então, se o século é chinês, e se a gente parte da premissa que aquele que controla economicamente a ordem também a influencia do ponto de vista conceitual, filosófico e dos valores, nós vamos começar a achar que monitoramento é normal, que ter nossas privacidades
expostas pode ser normal, tudo em prol de uma segurança ou de maiores benefícios econômicos, de maior interação entre os povos, de maior capacidade de comércio. Então, eu traria esses exemplos anteriores, né? A China já nos monitorava, os países europeus também, os Estados Unidos fez isso com maior descaramento frente aos governos de outros países, a Alemanha e o Brasil em especial, na época da Dilma e com a própria Merkel, né? E a Rússia nem se fala, né? Todo o processo da Rússia e da sua fez intervenção frente às eleições americanas, né? Israel faz isso também, então veja, isso já existia. Para mim, a pandemia dimensionou isso a dimensões que a gente talvez ainda não tenha entendido, e talvez isso passe a ser o novo normal se efetivamente o século chinês, o século XXI for um século chinês, né? E a briga da retórica de quem vai ser o responsável, quem vai ser o curador, digamos assim, da pandemia de Covid-19, nos dê essa resposta, né? E essa retórica está entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos apontando o dedo para a China, dizendo você é o vírus chinês, e ele dizendo nós vamos tentar achar uma vacina, e a China dizendo não é assim, nós temos que criar uma multipolaridade de resposta, isso não é um vírus chinês, e eu que sou o que está sustentando respiradores para o mundo todo. Então, isso vai influenciar desde a nossa maneira de entender o comércio, mas também a nossa maneira de entender o que o digital passa a significar. O que passa a significar liberdade, o que passa a significar democracia, o que passa a significar, como se diz, intimidade ou essa segurança, né? Então, me parece que não há alguns tipos distintos de fenômenos. Desculpa. Eu pactuo com as suas ideias, né? Eu só acho que tem uma perspectiva que para mim foi uma surpresa muito grande, e com os meus colegas do IRID eu tenho conversado muito, que é o papel da China na qualidade técnica e científica e até mesmo de geração de informação no âmbito médico. Isso me surpreendeu muito, assim. Eu não tinha noção de quanto a China era o grande hegemon disso. Para mim, eu ainda tinha aquela perspectiva histórica brasileira de que os americanos, os europeus dominavam a medicina mundial, né? E a gente percebe o quanto que a China é um hegemon nisso, né? Então, ao ponto de não só ser importante ou quererem ideologicamente taxar o vírus chinês, mas de ter ou não respirador no interior do Brasil, porque a empresa chinesa não consegue entregar, né? Então, essa perspectiva que você traz do ano ou do século, sei lá, chinês, tem muito isso. A China e isso eu acho que para o senso comum, né, para a sociedade em geral, que se informa principalmente pelos veículos de comunicação, não é um ponto que se ressalte, né? Então, não é só o controle de informação, mas é trabalhar essa informação para uma geração de conhecimento. E que a China fez isso, né? Eu vejo várias pessoas postando no Facebook assim, não compre nada da China. Eu tenho vontade de explicar para aquela pessoa que ela simplesmente não vai viver. Ela pode até se alimentar com a qualidade brasileira, mas ela não vai ter acesso a quase nada. Então, assim, são perspectivas diferentes nisso, né? Mas, Graça, para a gente terminar essa parte dos cases, faça suas considerações. Está ótimo, muito obrigada. Eu concordo integralmente com o que os professores falaram anteriormente, e acho que a Dani nos brindou assim, de maneira incrível, com vários dados e várias informações e vários cases. Eu teria um pequeno ponto de divergência com a Dani, que é em relação, que de certa forma ela conduz a sua fala, mas ela ressalta mais no final, que é com relação à perspectiva de se estivermos no século XXI chinês, nós teremos então essa outra perspectiva de vigilância, de liberdade, de controle, né? Eu concordo com isso de certa maneira, mas a mim me parece que a sociedade, de uma maneira geral, independente de quais valores continuarmos professando, ou se nós estivermos falando, nos voltando, né, para valores de uma sociedade mais norte-americana ou mais europeia, me parece que, de maneira geral, a sociedade está mais vigilada, né? Ela está mais vigiada, desculpa. Ela, de certa forma,
encontra respostas para os seus temores e para as suas angústias nessa ideia de vigilância. Então, quando a gente, de certa forma, migra, né, para uma espécie de relacionamento mais virtual do que real, eu tenho poucos amigos reais, poucos amigos de fato, mas aí eu vou nas redes sociais, eu tenho centenas de amigos, né, que às vezes são pessoas que eu não tenho nem muita noção de quem são, se eu vejo o nome nem lembro quem são, né. Então, também um pouco isso que o Marcos falou anteriormente, de que em determinados processos parece que as pessoas estão de acordo com darem os seus dados, compartilharem as suas informações, né? E que isso não parece um crivo sobre essa dimensão da liberdade, sobre essa dimensão da vigilância. De certa forma, eu produzo provas do direito, se dizia, né? Uma pessoa, um indivíduo não produz provas contra si mesmo, mas com essas informações que a gente vai gerando, esses dados, essa quantidade incrível de dados que a gente vem gerando, de certa forma, em determinadas situações, eu escolho compartilhar os meus dados, eu escolho demonstrar isso, escolho fazer parte dessa sociedade de vigilância, né? Então, só a minha divergência seria um pouco com relação a isso, que me parece que entramos nessa ideia de vigilância e perdemos um pouco, e aí eu concordo integralmente com o que o Marcos falou anteriormente, que é essa questão do processo da cidadania, né? E a nossa dimensão, de certa forma, ao mesmo tempo que publicizamos as nossas questões e publicizamos a nossa informação, talvez não concordemos com quando os governos façam isso, né? Mas nós mesmos estamos gerando dados ou informações a respeito de nós, a respeito do nosso histórico e das nossas vidas. Eu queria ressaltar uma outra questão que eu falei anteriormente, que me parece muito importante e que tem a ver com essa minha ideia de que a gente migrou para essa sociedade vigiada, ou que a gente, de fato, assumiu essa sociedade vigiada, não só porque a gente passou a ter cada vez mais essa vida virtual, né, ou essas conexões virtuais, mas, de certa forma, essa revolução 4.0, ela produz analfabetos digitais, né? Deixa um grupo de indivíduos completamente excluídos de uma possibilidade de uma ideia de coletividade, né? Isso que o Marcos destacou de uma maneira muito importante, que eu acho que assim, a gente precisa pensar quando as pessoas vão se cadastrar para receber os R$600 de auxílio agora, né? A quantidade de pessoas que não existem para o Estado brasileiro, né? Não estão, Marcos citou em quantos lugares os seus dados estão armazenados, né? Em diferentes instâncias do governo, mas veja que tem pessoas que passam como se não existissem. Então, isso me chamou muita atenção nessa dimensão agora da pandemia, né? E, por outro lado, se pensarmos que para os cidadãos e para os países asiáticos, talvez o grau de tolerância com relação à vigilância seja muito maior, isso, em alguma medida, agora, na pandemia, permitiu um controle maior em determinados estados, né? Japão, Coreia do Sul, na própria China. De certa forma, os cidadãos, esse controle ficou de uma maneira mais aceitável, talvez porque outros processos pandêmicos eles já tenham passado, já tenham essa experiência, mas como a Dani destacou anteriormente, de maneira geral, a vida já é mais assim nesse controle, né? Então, talvez eles teriam uma tolerância ainda muito maior que essa vigilância. E, por fim, uma última questão muito pontual que eu queria destacar, a Dani nos relatou toda essa questão do uso do cartão de crédito, né, que você, na verdade, nem precisa mais do cartão de crédito, né, e às vezes quando a gente ainda podia tomar café juntas, né, Dani, a gente saía para tomar um café ou para almoçar e eu usava meu cartão de crédito e a Dani já usava lá o celular para fazer o tapzinho lá e não precisava nem fornecer o seu cartão de crédito, né, e eu já
já me impressionava da modernidade. E aí ela já tinha me relatado dessa situação chinesa, que me parece uma coisa assim muito incrível, né? Mas eu só gostaria de destacar isso para dizer, esse é um outro ponto nessa engrenagem da questão da vigilância, quer dizer, aquilo que eu consumo, quando eu consumo, quanto eu consumo, né? E se vocês verificam nos seus computadores, quando vocês ou nos seus celulares, enfim, como vocês acessarem, vocês acessam buscam por um produto no Google ou em outro site de busca, daqui a pouco vocês começam a receber, né, mensagens direcionando você para aquele tipo de busca que você tinha feito anteriormente, né? Então, me parece que e nisso eu também, de novo, concordo com a Dani, que a gente não tem nada de muito novo agora. Talvez o que se intensificou tenha sido, de fato, a quantidade de vigilância que a gente tem por conta dessa questão da saúde, dessa questão pandêmica. E eu só queria citar um último caso, que, por exemplo, aqui em Florianópolis, a prefeitura, ela manda uma mensagem no seu celular quando você está próximo de uma pessoa, a 200 metros de uma pessoa, até 200 metros de uma pessoa que esteja com suspeita ou contaminada de Covid, né? Vem no seu celular a notícia, né? Até eu ter uma pessoa próxima de mim que tenha recebido essa notícia, eu não tinha me dado conta para pensar o quanto isso é invasivo, porque então eles sabem onde essa pessoa, por essa geolocalização, sabe onde a pessoa está, sabe onde ela está morando, onde é o seu, enfim, onde ela tem a sua vida, como é que eu posso, né, porque senão como que eles poderiam acessar? Então, antes disso, isso não tinha me chocado, pensar que, por exemplo, a Defesa Civil poderia ter esses dados para, no caso de enchentes ou de outros desastres naturais, avisar a população. E quando foi no caso da Covid, eu senti isso de uma maneira, porque tinha esse limite territorial, uma pessoa até 200 metros, então significava que eles sabiam com muita precisão aonde a pessoa que está recebendo a mensagem estava, né? E isso me pareceu, de uma certa forma, assim, bastante invasivo e me despertou uma questão muito assim, bom, então, de fato, que privacidade nós temos, né, ou que possibilidade que eu tenho de circular sem que, de fato, o tempo todo a gente esteja sendo monitorado, né? E é interessante esse case que você traz, né, porque aqui no Rio eu sei de vários casos, amigos até da universidade, que ou tem sintomas como coronavírus, ou tem parentes, e não é fácil você ter um exame de diagnóstico, mesmo que você tenha plano de saúde, né? Então, assim, para o sistema da cidade do Rio de Janeiro, se eles quisessem fazer um monitoramento desse, seria difícil, né? Nós já temos uma quantidade de casos assustadoras e, de fato, uma subnotificação muito grande. E para a gente fechar nossa discussão, que eu acho que tem sido excelente, a gente falou sobre vertentes que envolvem as nossas ansiedades sociais, as nossas ansiedades psicológicas e as questões mais acadêmicas do mundo global. Eu queria ouvir de vocês as considerações finais, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão dos fake news, né? Como que essa lógica toda do surveillance, da coleta de dados, se coaduna ou se confronta com a perspectiva do fake news? Porque, como alguém que não tenha tanto conhecimento na área, eu acho que as pessoas tenderiam a dizer, bom, quanto mais o Estado sabe sobre o cidadão, mais ele vai, ou melhor serão as políticas públicas que ele vai delinear a partir dali, mais certezas ele vai ter. E o que a gente observa na realidade brasileira, pode ser uma particularidade brasileira ou não, é o contraponto, né? Muitas das medidas que o Estado brasileiro hoje toma, eu acho que não são baseadas nessa perspectiva de análise quantitativa ou qualitativa de dados para ter uma política pública. Então, assim, eu queria que vocês tentassem pontuar se isso é dois lados de uma moeda, se há uma relação entre isso na perspectiva da realidade brasileira ou na perspectiva da realidade de outros países. Bem, é isso. Vamos, professor Marcos. Dessa vez eu queria ter sido o último, mas
Vamos Acho que as professoras têm mais, eu acho, mais coisa talvez para comentar sobre isso. Mas eu acho que essa coisa da fake news, tradicionalmente, tem uma coisa que informação, propaganda, que sempre foi usada a nível internacional para projetar os interesses de grupos, não é? Eu acho que o que a gente chama de fake news é uma nova versão disso, só que usada internamente. Vamos voltar para o caso da cloroquina. Quer dizer, a gente tem o presidente dos Estados Unidos dizendo para a população que talvez seja bom tomar um copo de água sanitária há uns 2 meses atrás para evitar a doença, e essa semana ele disse que estava tomando hidroxicloroquina para evitar, para se proteger com uma medida de precaução. Eu acho que o que a gente chama de fake news, e aí ainda dentro do tema do nosso debate, durante a pandemia, tem sido levado ao extremo, porque eu vi uma pesquisa que mostra que esses temas se tornam relevantes na medida que personalidades apresentam eles. Quer dizer, a história da hidroxicloroquina tem sido projetada em função das declarações de personalidades públicas, como o presidente dos Estados Unidos, né? E a partir daí isso tem influenciado o comportamento de um número grande de pessoas. E, mais uma vez, associado com aquela coisa do desejo e da manipulação do medo dos indivíduos. Não é? Eu vejo muito difícil combater isso, porque existem fake news de todas as direções, e como você, Daniele, falou no início, a desinformação ela é uma mistura de notícias verdadeiras com notícias falsas, certo? Essa semana passada eu recebi uma mensagem de um médico aqui no interior do Piauí que estava usando essa combinação de medicamentos milagrosos, e no final diz, olha, todos os doentes que estavam na UTI não tem mais ninguém, foi todo mundo para casa. Quer dizer, a declaração dele, a primeira parte, pode ser até verdadeira, que ele está usando, etc., que ele acredita que esse tratamento pode ter alguma importância, né, que seja psicológica nos pacientes, mas a segunda parte, não. Não há a segunda parte, talvez não. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento de alta sofisticação nisso. E eu, voltando para a minha colocação, eu acho que isso passa por cultura e passa principalmente por educação. Eu acho que nós precisamos... nós estamos vivendo um momento de rompimento nos processos de produção, nos processos políticos e tecnológicos no mundo. Eu acho que é uma crise de modelo, talvez que lembre um pouco o período de transição do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo. O que nós estamos antevendo é uma sociedade totalmente redefinida. E esses processos são processos que passam muito por desejo, por revoluções e conflitos. Se esse processo que nós vivemos não passar por isso, ele tem que passar por uma atividade de conscientização e debate democrático, onde se definam os limites. Né? De outra maneira, aí a gente volta as saídas mais de perfil mais autoritário ou totalitário ou imediatista, porque quando a gente pensa nas saídas totalitárias, elas sempre foram finalistas. Os modelos do totalitarismo soviético, nazista, eram coisas para 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 anos. Né? E hoje existe um certo casuísmo. É um determinado indivíduo que quer ficar no poder, quer ser reeleito, e ele cria toda essa coisa para garantir o processo de poder dele e talvez do grupo dele. Não existe uma visão de sociedade, um modelo, etc. Bem, mas para finalizar, eu acho que fake news, como os outros temas que você trouxe, que a gente discutiu aqui, são temas de grande importância. É necessário
que a gente se debruce mais sobre isso. E eu espero que esse processo de pandemia nos leve a uma reflexão mais profunda sobre essas transformações. Hoje eu vi um importante colega aqui da universidade falando sobre o lado positivo. Há um lado positivo, mas a gente tem que entender que esse lado positivo ele pode estar associado a coisas extremamente negativas se a gente não sabe lidar com vários problemas que essas tecnologias trazem. Aí eu queria só concluir agradecendo mais uma vez a você, parabenizando aos colegas do IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cumprimentando meus colegas de projeto. Foi bom essa discussão, fazia tempo que a gente não conversava, para a gente entender e ver, pelo menos eu percebi que a gente tem um discurso bem antenado com os problemas da cibernética, da segurança e da defesa. E veja, a gente não falou muito de defesa porque há uma tendência a entender defesa como parte dessa segurança. Afinal, se a gente não tem a liberdade individual, a cidadania, a gente não tem como projetar, não é, um interesse a nível de defesa. Se a gente não sabe se proteger de um vírus no celular, no nosso computador, nós talvez possamos estar deixando uma brecha para um ataque ou um roubo virtual que tenha um impacto bem mais amplo do que só de segurança, até mesmo de nível de defesa. Quer dizer, há uma compreensão que as duas coisas estão extremamente ligadas e que esse processo de discussão e de evolução ele tende a marcar uma nova reflexão sobre isso. Graças a Deus, esse meu grupo de pesquisa ele tem pessoas competentíssimas como a professora Daniela e a professora Graciela e um número grande de outros colegas e alunos. Eu acho que o desafio da gente nos próximos anos, eu espero que seja evoluir nessa direção. Muito obrigado a você pelo convite e aos colegas. Muito obrigada, professor Marcos. Eu só queria, antes de passar a palavra para a Dani, fazer uma ponderação com relação a essa questão da defesa, né? A gente não comentou sobre a defesa, mas eu observo que se a gente tentar transformar essa discussão que a gente fez hoje dentro do mundo militar, as dificuldades se tornam muito maiores, né? Porque eu acho que a realidade para os militares hoje é porque, historicamente, eles pensam a defesa segmentada, uma coisa à parte da sociedade, né? E hoje não dá mais muito para a gente pensar nisso. E aí eu ressaltaria um caso, acho que deve ter uns 5 anos isso, um soldado que instalou no seu celular aquele programinha de correr, né? Então ele corria todo dia na base onde ele estava, que era uma base escondida dos Estados Unidos, né? Ela não tinha georreferenciamento, ela não estava no mapeamento das bases públicas da OTAN ou de qualquer outra instituição de defesa e, se é que a gente pode dizer, na perspectiva da defesa, aquela região que era estratégica para os americanos no Oriente Médio foi tornada visível por um simples aplicativo de um soldado, né? Então, assim, quando a gente leva isso para a questão de defesa, a inserção desse mundo civil é muito mais intensa e talvez invisível para eles. Eles se preocupam muito mais com o mapeamento da radiofrequência da Marinha Americana, do Exército Chinês, e deixam de pensar que o soldado pode só usar aquela internet para poder delinear a sua corrida. Mas, Dani, vamos às considerações finais e sobre a temática de fake news. Obrigada, Dani. Eu queria começar falando dessa questão da defesa. Acho que o professor Marcos foi muito certeiro e você também. Eu acho que o problema, sendo bem breve, é que não há conversa entre Forças Armadas, como o tripé do Estado, academia e as empresas. Veja, se tivesse conversa, se tivesse planejamento de longo prazo, de curto, médio e longo prazo, estratégias que
fossem no sentido da transparência, da proteção, mas também da segurança e da defesa do Estado, nunca um militar como esse poderia baixar um aplicativo naquela região. Né? O celular dele não teria a possibilidade de baixar esse aplicativo. O meu não tem a possibilidade no meu celular de baixar alguns aplicativos que estão fora da minha alçada soberana, né? Eu não consigo baixar, eu não consigo ver alguns filmes que a Netflix tem nos Estados Unidos, porque tem aqui algumas divisões por IP, por limites, né? Então eu acho que falta essa coordenação. E aí, quando tudo fica dentro do guarda-chuva da segurança, é mais fácil para o Estado passar essa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele é mais cobrado. E isso é um assunto para um outro dia, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente debater, né? Para que o Estado se alivie na sua carga de responsabilidade e para que o privado efetivamente assuma a sua carga e a gente consiga separar o que é uma coisa e o que é outra, né? Mas eu entendo, e concordo com o professor Marcos, a defesa está dentro desse grande guarda-chuva de segurança. Muito porque o termo internacionalmente é cybersecurity. Ninguém fala de cyber defense, né? E isso acaba moldando a maneira conceitual como nós pensamos em português, né? O que é uma pena, né? Eu também eu gostei muito da fala do professor Marcos quando ele fala das fake news, né? Vou inverter a ordem aqui. Primeiro vou falar de fake news, depois eu faço aí um arremate final, porque eu acho que ele trouxe uma coisa central, né? Fake news, para mim, o que ele trouxe de central é que a fake news ela só consegue se propagar como verdade quando ela sai da boca de um ator que tem uma reputação que é considerada pela grande massa da população, né? Quando ela sai da boca do nosso presidente, não é, por mais que a gente entenda que aquele senhor tem muito pouca reputação a zelar quando a gente fala de verdade, o cargo que ele ocupa tem muita reputação sobre o que é verdade e sobre como se conduz uma sociedade, né? E aquilo que ele fala, hoje quando eu me peguei lendo a recomendação do uso da hidroxicloroquina, eu fiquei falando, o que eu faria se eu pego Covid e vou para o hospital? Eu uso hidroxicloroquina no começo ou eu não uso? O que eu faria? Né? E comecei a falar, eu não sei. Eu não quero que ideologicamente o que me mova a usar ou não o remédio seja o que eu penso do político A ou do político B. Mas eu me peguei pensando nisso hoje quando eu li a determinação do Ministério da Saúde para usar o remédio logo nos sintomas mais leves, né? E eu acho que isso é uma questão central. Agora, a outra questão também que eu acho central da fake news é que a gente parece, isso é uma coisa, talvez um fenômeno do século XXI, mas que nasce no século XX, no finalzinho ali, no pós-Guerra Fria, a gente está no mundo da pós-verdade, né? E o mundo da pós-verdade transforma qualquer coisa que não seja verdade em verdade a partir do interesse que o interlocutor tem em fazer com que aquilo seja verdade para atender os seus próprios desejos, suas próprias demandas, né? E isso se acirra mais com a tecnologia, porque o algoritmo cria bolhas. O algoritmo não é um ser maléfico. Eu uma vez brigava com um professor num congresso, eu falava assim, o problema é o algoritmo, porque quem cria o algoritmo é o humano. E ele falava, o algoritmo é só uma fórmula, é só uma... Eu falava, mas tudo bem, mas o algoritmo não se faz sozinho, né? Então, eu acho que ao criar essas bolhas, a gente procura por aquilo que a gente quer que seja verdade. E quem entendeu essa lógica da sociabilidade utiliza fake news para atender a sua demanda. Novamente, sem espectro ideológico qualquer aqui. Eu acho que a extrema-direita usou muito bem isso, mas não acho que a esquerda, centro-direita, centro-esquerda ou a extrema-esquerda não a utilize. Correto? Então, eu acho que a gente está no mundo da pós-verdade. E aí eu gosto de citar muito a Hannah Arendt. Como é que a gente venceria essa pós-verdade? Uma única característica para mim que a Hannah defende, que é continuando a ser seres pensantes, não abrindo mão de ser críticos, para não deixar que a tecnologia subverta o nosso papel na sociedade, na sociabilidade do mundo, e faça com que a gente se torne só seguidores de algo e não efetivos atores do processo. A gente tem que ser críticos. Só que ao nos colocarmos em bolhas e acreditar
que há controladores do sistema, muito pelo medo, como bem disse o professor Marcos, muito pela vontade de não nos responsabilizarmos pela própria decisão que temos que tomar sobre o nosso futuro e a nossa ideia de política, de economia, a gente transfere isso para um outro alguém a partir de um discurso que a gente quer acreditar que seja verdade. Eu quero acreditar que aquele indivíduo vai acabar com a corrupção. Eu quero acreditar que aquele indivíduo está dizendo que a pandemia vai acabar. Eu quero acreditar que se eu tomar um copo de desinfetante, eu estou curada contra a pandemia, porque eu estou morrendo de medo de morrer. Então, a pós-verdade, eu acho que o professor Marcos foi muito feliz na sua fala, ela mexe com o nosso medo, com a nossa sensação de segurança, né? E ela se atrela à reputação de alguns cargos e de algumas pessoas, né? E isso, a sociedade acabou por abrir mão de pensar e ela prefere seguir os influencers, seja eles de qualquer tipo, do Facebook, do YouTube ou dos partidos políticos, né? E acho que isso é um problema da fake news hoje em dia, né? As inverdades, as notícias falsas existiam desde sempre. Você vem da área do jornalismo sabe que isso não é novidade, né? O problema é como a gente passou a entender a sua funcionalidade a partir de uma ideia de marketing político e de utilização de convencimento. E a tecnologia talvez tenha sido a ferramenta que exponenciou isso, tornou isso exponencial, né? E eu queria, mesmo para terminar também, agradecer muito o teu convite pessoal, Dani, ali, quando nós conversamos, mas também o Irid e a professora Larissa. Quer dizer, eu acho que foi uma tarde muito produtiva. Eu estou com o professor Marcos. A gente às vezes não consegue conversar tanto nós do projeto, mas a gente tem tanta coisa boa sendo produzida ali pelo projeto, tanta conversa que a gente tem participado. A professora Graciela, a gente tem conversado às vezes tanto nesse período de distância por WhatsApp, por tudo, e eu acho que hoje foi uma oportunidade da gente trazer essa reflexão para os alunos, né? Assim, se eu tivesse que pensar hoje sobre segurança da informação e pandemia, eu acho que a gente não pode abrir mão de uma efetiva educação tecnológica que tem parte de um processo onde o Estado vai ter que nos fornecer essa educação, mas parte de um processo autodidata nosso, de entender que talvez a tecnologia seja o novo normal, e eu não posso viver fora dela, eu não preciso viver completamente dentro dela, mas eu também não posso mais não ser conectado a ela, porque o mundo é conectado a isso. Para que eu não seja conectado a ela, eu tenho que talvez viver fora dessa sociabilidade. Se isso for possível, ótimo, se isola num sítio, numa ilha, num lugar qualquer, viverá muito melhor do que a gente vive aqui, mas se eu não posso fazer isso, eu vou ter que, então, entender essa sociabilidade. E é nossa responsabilidade, talvez até como educadores, fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas, né? Assumir essa responsabilidade de entender esse sistema e como ele se efetivamente influencia na sociabilidade e depois fazer com que ele chegue da forma mais pura, não é a palavra, mas da forma mais efetiva possível às pessoas e à sociedade, né? Acho que esse fato é isso. Acho que segurança parte do pressuposto de eu ter responsabilidade e automaticamente saber garantir a minha sociabilidade no mundo. Acho que era isso. Muito obrigada, professora Daniela. Muito obrigada, professora Larissa, ao Irid, aos meus queridos Marcos e professora Graciela. Sempre gosto de conversar com eles. A gente teve oportunidade de se encontrar, o professor Marcos nessa semana passada em outro evento. Professora Graciela, espero vê-la de novo na semana que vem falando sobre segurança e complexo regional aqui, dessas questões. Então, é sempre um prazer. Obrigado, viu? Eu acho que o que você coloca no fim da sua fala tem muito a ver com a proposta desse projeto que eu e a Larissa a gente começou, né? Porque é muito fácil a gente dizer que a universidade é pública, é gratuita, é de qualidade, né? Mas o que ao pé e ao cabo isso significa? Né? O nosso papel é social, mas o nosso papel é, acima de tudo, crítico, né? De tentar desenvolver nas pessoas que não têm a oportunidade de ir a uma universidade, né? Então, as reflexões são por isso, e eu acho que a área que a gente conversou hoje, segurança da informação, é uma área que atinge aquele almirante que é responsável pelas comunicações estratégicas de um submarino nuclear, mas ele envolve também a Dona Maria, que tem um celular para controlar a agenda, sei lá, das faxinas diárias que ela faz, né? Então, essa é uma temática que é muito visível, a importância disso para a sociedade
atual. E Grazi, vamos às suas considerações finais. E a Daniela e o professor Marcos, eu queria muito agradecer, assim como a Grazi, por ter aceito o convite. Eu acho que foi uma excelente discussão. A gente falou sobre temas que eu não tinha pensado que a gente falaria, né? A gente falou sobre uma perspectiva filosófica, uma perspectiva cidadã, né? Eu acho que é muito interessante isso. Mas, Grazi, vamos às suas considerações finais. Muito bem, muito obrigada, Dani. Então, para as minhas considerações finais, eu gostaria de adicionar ao que os colegas que me antecederam muito bem já falaram, que me parece que uma questão fundamental hoje é que carecemos de referências, né? Como sociedade, de maneira geral. Carecemos de referências de grandes líderes que possamos confiar, carecemos de referência das organizações internacionais que parecem não responder adequadamente ao que está acontecendo atualmente. Acho que, de certa maneira, se perdeu um pouco a referência ao método científico, os jornais tradicionais, né, perderam, a mídia tradicional perdeu a sua credibilidade, ou perdeu parte de sua credibilidade, né? Então, me parece que o avanço das fake news, porque já foi destacado anteriormente, né, que isso não é um fenômeno de agora, ela já existiu, mas me parece que esse avanço, que tem a ver com a possibilidade de divulgação muito intensa do ponto de vista tecnológico, mas me parece que é um pouco isso, é mexer com o temor das pessoas, é mexer com a busca por referências. Então, eu queria relatar uma questão que aconteceu aqui no estado de Santa Catarina, nesses últimos dias, que me parece muito interessante para a gente pensar aquilo que eu tinha começado a falar lá no início da nossa fala, com relação a como esse tipo de notícia é manipulada, né, mais que falsa, a ideia de que ela é manipulada, de como ela pode prestar um desserviço, né? Aconteceu na cidade de San Rudiero, aqui no sul do estado, em abril, morreu um jovem de 32 anos de Covid, e logo depois da morte dele, começou a circular áudio na cidade em que dizia, a pessoa da voz do áudio dizia, né, em que dizia que, na verdade, ele não havia morrido de Covid, ele tinha tido um ataque cardíaco e que acusava a prefeitura de divulgar informações falsas, né? Então, a polícia investigou e agora se chegou ao autor dos áudios, né? Então, ele está sendo processado por enfim, incitar o pânico e tal, né? E uma situação de agravo é que ele é servidor público, né? Então, imaginem essa situação em 2 pontos. Para a família, que já teve que lidar com a morte de um jovem que não tinha comorbidade nenhuma, portanto, ele não tinha nenhum problema cardíaco, ele de fato morreu de Covid, né? E não como o áudio dizia. Além de ter que passar por esse luto da perda, ela teve que justificar, ou teve que dizer, né? Imaginem numa cidade pequena, teve que dizer que de fato o filho não tinha nada, né? O jovem não tinha nada. E, por outro lado, imaginem essa notícia do ponto de vista no que tange a população. Numa cidade pequena, em que tudo isso circula de maneira muito rápida, né? O pânico, a descrença criada com relação ao governo, com relação às informações. Então, me parece, a gente falando, sobretudo aqui para um público universitário, né? E acho que isso que a Dani destaca muito, destacou anteriormente, né? Da questão da formação dos nossos jovens, eu acho que é muito importante a gente também ter responsabilidade com relação àquilo que nós mesmos recebemos e enviamos adiante, né? Sempre checar, sempre olhar de onde vem a informação, né? Checar em fontes reconhecidas, aquele áudio que começa sem se identificar, com um tom alarmista, muito provavelmente aquele áudio não é verdadeiro, né? Ou outros tipos de notícia. Então, me parece que esse avanço das notícias distorcidas agora, elas têm muito a ver, esse avanço tem muito a ver
com essa busca que os indivíduos têm de encontrar respostas para os seus medos, para as suas angústias, para as suas inseguranças, que não encontram em lugar nenhum. Então, quando eu recebo uma informação que parece que me dá um alento sobre aquilo que eu não consigo responder, ou sobre aquilo que eu não consigo mais dimensionar, que eu não sei como vai ser o novo normal, eu não sei como vai ser o futuro, eu não sei como o estudo vai terminar. Então, me parece que agora a gente tem um caldo de cultura muito propício para que essa dimensão em que eu tenho opiniões, ou que eu tenho, talvez até em determinados momentos, parte verdadeira da situação, mas que elas são manipuladas, né, que não se sustentam do ponto de vista da empiria e de verificar se elas de fato se mantêm verdadeiras. Então, me parece que é fundamental que a gente tenha também a responsabilidade sobre esse tipo de notícia e sobre esse tipo de informação, né? Porque elas se proliferam e eventualmente a gente recebe, e às vezes a gente repassa sem mesmo ter feito uma checagem antes. Então, isso me parece muito importante que a gente atente para isso. E para finalizar, eu gostaria de verdade agradecer essa tarde, agradecer o convite pessoal da Dani, agradecer o Iride, agradecer a professora Larissa. De novo, é uma satisfação estar com os meus colegas, o professor Marcos e a professora Daniele, e dizer que é importante que a gente mostre a balbúrdia que a gente faz na universidade pública, né? O quanto a gente trabalha e o quanto a gente, de fato, se ocupa e se preocupa com as nossas pesquisas e com os nossos alunos. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz pela iniciativa do IRID, pelo projeto de vocês, e estimo que tenham um grande sucesso em todas as outras ações que vocês já nos relataram que estão fazendo. Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. Assim, eu acho que esse é um tema que eu tenho pouco conhecimento acadêmico aprofundado, mas é um tema que eu acho que influencia diretamente na minha vida. Então, é uma temática que, de certa forma, eu gosto de conversar, eu gosto de debater, e agradeço também as instituições das quais vocês fazem parte, porque são instituições que estão contribuindo para um mundo melhor, né? Eu acho que todos nós somos comprometidos com a educação pública gratuita e de qualidade, com a ciência acima de tudo, né? Todas as questões que envolvem as perspectivas de atacar ou tentar mostrar para a sociedade o desvalor disso, quando na verdade deveria ser ao contrário, né? Hoje em dia a gente luta por valorizar coisas que deveriam ser essenciais para a sociedade, e o valor deveria estar intrínseco em relação a isso, né? Mais uma vez, muito obrigada, fiquem bem, tá? E o seminário se encerra aqui. Muito obrigada.